Olá família, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão, até quando o robozinho deixar, né? Porque ontem tivemos aquele problema todo, foi impossível transmitir, bloquearam a live. Eu confesso para vocês que eu estou muito irritado, muito frustrado, eu estou azedo, ácido, não dormi direito, fiquei muito frustrado mesmo, porque eu me preparo com todo o carinho, toda a dedicação para tentar ajudar as pessoas, e essa rede do inferno faz o que faz. Não é somente com esse canal aqui não, mas infelizmente esse canal é um dos mais perseguidos. Somos apenas 52 mil inscritos no canal oficial, mas estamos fazendo barulho. E por que estamos fazendo barulho? Estamos sendo muito perseguidos. Se eu estivesse aqui falando de crochê, estivesse mostrando as belezas naturais da Flórida, mostrando preços de gasolina, de comida no supermercado, essas coisas, então eu teria já mais de 100 mil inscritos, estaria já com aquela plaquinha do FOSTube, tudo muito bem, tudo muito bom, pagamento excelente, mas eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Eu estou convicto disso. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro. E confesso a vocês o seguinte, que ontem a minha frustração foi tanta e tamanha que eu estava falando em pensamento com o pai. Eu falei, olha, vou desistir, vou ficar calado, não vou falar mais nada, porque não dá, é covardia, não dá para competir com esse pessoal, eles têm tudo. E hoje pela manhã, quer dizer, nem dormi direito, estou aqui cheio de dor de cabeça, a cabeça está latejando, tive que tomar um relaxante muscular porque estou cheio de dores, de tanta frustração, pessoal. Porque eu tenho esse defeito, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu dou 110% de mim. E quando aquilo não sai do jeito que eu quero, aí eu fico muito frustrado. Mas o pai falou ao meu coração e disse, olha, esfria a cabeça, continua falando, tá no deserto, você tá pregando para cobras e escorpiões, mas tem um remanescente fiel, continua falando até quando você puder, e até quando eu puder eu vou continuar falando, sem medo de me expor, sem medo de colocar o dedo na ferida, sem medo de expor a cafajestagem que estão fazendo aí no Brasil. Bom, como antes, porém, desculpe todo esse desabafo, bom dia administradores do canal, bom dia família 5%, família do Twitter, do Instagram, bom dia, um beijão para as mães, para as avós também, bom dia você que está chegando hoje pela primeira vez, por favor verifique se você permanece inscrito, acione o sininho, porque eles estão perseguindo e é uma luta inglória, mas eu tenho aquele que é muito maior do que qualquer coisa ao meu lado, do que essa cambada de demônios que estão aí do outro lado. Bom, ontem eu tentei mostrar para vocês as contradições do atual governo, das promessas feitas, promessas vazias e não cumpridas. E eu vou tocar aqui justamente nesse vídeo que foi do porta-voz, dando entrevista, onde eu comecei a inquirir e a fazer várias observações, quando de repente o Hangout foi bloqueado, a imagem congelou totalmente, fui cortado e não pude mais entrar. Vamos ver esse vídeo. Bom dia, porta-voz. O que foi realizado pelo governo e o que ainda falta realizar nessa visita aqui a Israel? O primeiro dia foi marcante pelos aspectos iniciais da própria chegada do nosso presidente, com a recepção digna de um chefe de Estado reconhecido mundialmente, com a própria presença, como vocês mesmos viram, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, honras, ministros da equipe do primeiro-ministro a nos receber. Então essa fidalguia demonstra a importância que o Estado de Israel deu a esta visita, e de igual forma nós também a compreendemos como bastante importante dentro do conceito que o nosso presidente vem esboçando no que toca à diplomacia em amplo espectro.
E a Você pode avaliação esclarecer aos para a gente, por poucos. gentileza, se esse escritório que vai ser aberto em Jerusalém tem status diplomático? Não tem status diplomático. O senhor pode explicar o que é esse escritório? É um escritório que vai tratar das questões de comércio, ciência, tecnologia, como foram apresentados a vocês por meio da própria declaração. Não será criado um escritório aqui. Agora, qual é a necessidade de ter um escritório aqui se a embaixada está aqui a 65 quilômetros? É importante que também aspectos relativos a esses temas que foram citados sejam desenvolvidos aqui na cidade de Jerusalém. O gesto político também, né, porta-voz do Bolsonaro, vai visitar locais sagrados aos judeus, algumas habitações, também Santo Sepulcro, que é sagrado aos cristãos, mas não ao Islã, aos muçulmanos, tudo aqui é muito próximo, né, por exemplo, as paradas das mesquitas. Porque isso não pode passar um simbolismo ruim para a autoridade da Palestina? Cada coisa a seu tempo. O que você quer dizer com isso? Que ele pretende visitar a Palestina? E a previsão dentro do planejamento do nosso presidente visitar vários países. Inclusive países árabes? Inclusive a Palestina? Vários países. Mas não nessa viagem. Obviamente que não, porque não está dentro da programação. Quanto vai de sua avaliação em relação aos acordos de cooperação? Eles foram excepcionais, foram dentro do espectro que ambos os países esperavam. Os nossos ministros e os ministros israelenses estiveram atentos aos detalhes a fim de que nós pudéssemos potencializá-los. Porta-voz, qual é a dimensão política da criação desse escritório aqui? A dimensão de reconhecimento da necessidade de nós termos aqui um ambiente onde comércio, tecnologia e outros aspectos sejam discutidos aqui na cidade de Jerusalém. É um reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel? Não há nesse aspecto o reconhecimento de Jerusalém como capital. O nosso presidente continua avaliando essa possibilidade, mas neste momento não foi isso que nós No decidimos. escritório vão ser diplomatas? Não, o escritório será conduzido por pessoas não ligadas à carreira diplomática. Mas para fazer essa possibilidade de mudança da embaixada, ela é considerada ainda está dentro da... Se vocês puderem não colocar o microfone na minha cara, é melhor. Vou voltar à posição e vamos melhorar aqui. Qualquer pergunta. Com relação à possibilidade de mudar a embaixada. Isso ainda está... Eu já respondi, mas eu repito. O nosso presidente continua avaliando essa possibilidade, mas no momento isso não foi colocado à apreciação e não foi colocado à mesa. Por que houve essa mudança em relação à promessa de transferir a embaixada? Foi dito tantas vezes. O nosso presidente faz as ações mediante análise por parte do seu ministério. E assim deve ser com todas as questões que são importantes para o nosso governo. Por óbvio, igualmente essa que você colocou à mesa também está sendo analisada. Nesse caso, qual foi o principal motivo? A decisão é unilateral. Qual é o principal motivo dessa mudança? Não há motivo. Toda vez que o nosso governo vai tomar uma decisão, em qualquer que seja o campo, ele busca uma análise consensual, pragmática, a partir de estudos realizados pelo nosso próprio governo. Estou perguntando quais são as razões que foram analisadas de forma pragmática. As razões nós não podemos esboçar as razões porque elas se tratam naturalmente de uma análise intramuros do nosso governo. Eventualmente, se necessário for, nós as colocaremos para vocês. Porta-voz, houve alguma espécie de comemoração no dia de hoje dentro da equipe presidencial em função do dia 31 de março, onde alguns chamam de golpe e outros de revolução que aconteceu em 64? Esse assunto, no último briefing, nós já colocamos claramente para vocês que a presidência não comenta mais. Obrigado. Vou falar sobre o jantar. Como é que foi o jantar? E algo além do que já foi deixado seu? Bom, agora no final uma troca. Na verdade, o nosso presidente recebeu 2 camisas do Exército da Força de Defesa de Israel e uma outra camisa. O jantar foi extremamente amistoso, num ambiente de família. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a sua esposa receberam o nosso presidente, o seu filho Flávio e o nosso ministro de Relações Exteriores, o nosso chanceler, em sua própria casa. E os assuntos foram naturalmente envolvendo o encontro, mas principalmente assuntos de família. Quem mais participou do jantar? Apenas essas pessoas e a equipe de apoio lá se encontraram. O presidente deu uma camiseta do Brasil de presente também? Não, neste momento não fez uma retribuição e eu não sei se está previsto fazer. Em princípio, sim.
O nosso Ministério das Relações Exteriores vai buscar esse contato para aclarar algumas dúvidas e colocar-se à disposição para estabelecer o link para futuras viagens a esses países e a outros países, como eu já disse inicialmente. Obrigado. Não temos a definição, mas sim o fato de irmos está definido, o quando ainda não temos. Quando o senhor fala em visitar esses países, a gente deve entender que o atual governo brasileiro reconhece a Palestina como um país? Nós temos relações diplomáticas com vários países e dentro desse aspecto é óbvio que nós temos a possibilidade de visitá-los quando convidados e quando há interesse da nossa parte. Isso inclui a Palestina? Todos os países que nós temos relações diplomáticas fazem parte dessa análise que eu vos apresentei. Reconhecemos a Palestina como país? Eu posso aprofundar junto à equipe do nosso ministro, mas obviamente todos os ministros que aqui estiveram se colocaram à disposição para estabelecer um canal de contato com o governo de Israel e com as suas empresas, com as suas estatais. Não que eu tenha essa informação, tá bem? Obrigado. O presidente será o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar o Muro das Lamentações, acompanhado do primeiro-ministro israelense. Por que o presidente decidiu aceitar esse convite, sendo o primeiro a fazer isso? Numa reta final de campanha, principalmente. O presidente não está analisando esta visita sobre qualquer aspecto que não apenas o emocional ou religioso. Lá ele depositará naturalmente os seus desejos, as suas orações, e assim nós devemos compreender essa ida ao Muro das Lamentações, tá bom? Paz e bem para vocês, obrigado. Muito bem, vamos fazer algumas considerações aqui. Primeiramente, como eu estava tentando explicar ontem, existe uma diferença entre embaixadas e consulados. Se você for em Brasília, que é a capital do nosso país, tem o setor das embaixadas. Ou seja, não vou dizer por lei, mas por comodidade, vamos colocar assim, ou acesso, seja lá qual for o motivo, as embaixadas dos países com os quais o Brasil tem relações diplomáticas estão todas elas na capital do país. Se você for em Washington, D.C., se você vier aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos, você verá que há um setor para as embaixadas de todos os países que os Estados Unidos têm relações diplomáticas. Se você for em Buenos Aires, Argentina, a mesma coisa. Montevidéu, Uruguai também. Santiago do Chile também a mesma coisa. Ou seja, todas as embaixadas estão situadas, localizadas na capital de cada país. Correto? Consulados são extensões das embaixadas e estão espalhados, no caso, o consulado americano aí no Brasil, temos consulado em São Paulo, Rio, em Recife, não sei se no Paraná tem, em Curitiba, mas em vários estados brasileiros existe um consulado americano. A embaixada trata diretamente de assuntos internacionais de interesse do país o qual representa, juntamente com o país no qual a embaixada está hospedada. E os consulados são uma extensão da embaixada. Então, quando o Bolsonaro disse, né, ou o porta-voz disse que vai abrir um escritório brasileiro em Jerusalém, e ele deixou bem claro aí que esse escritório não terá caráter diplomático, ou seja, não poderá emitir vistos, renovar passaportes, validar documentos, nada disso. Por exemplo, você é brasileiro, mas mora em Israel e tem um filho, então o seu filho terá dupla nacionalidade, nacionalidade judia, ou israelense, melhor dizendo, e também, caso você o registre no consulado brasileiro,
terá também a nacionalidade brasileira. E aí poderá ser feito um certificado, uma certidão de nascimento brasileiro para o seu filho ou a sua filha. No caso, esse escritório não poderá fazer isso. Como o próprio porta-voz disse, esse escritório será de negócios para ciência, tecnologia, comércio, etc. Não terá nenhum caráter diplomático. Ou seja, o Bolsonaro arregou. Essa é a realidade. Goste você ou não, o Bolsonaro arregou. Porque foi uma das promessas de campanha. Mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv, que não é a capital, para Jerusalém, que é a capital do Estado de Israel. Capital essa que foi conquistada pelo rei Davi. Mas foi tomada dos jebuseus, etc e tal. Então vamos devolver o Acre, porcaria! Porque o Acre pertencia à Bolívia. Mas como o brasileiro não estuda, não sabe como o Acre passou a se tornar território brasileiro por causa do ciclo da borracha, que era uma região que os próprios bolivianos desprezavam, não habitavam. Então vários nordestinos passaram a ir morar no Acre devido ao ciclo da borracha. O Brasil pouco a pouco foi fazendo uso capião e tomou o Acre. E aí entrou o Barão do Rio Branco e por isso a capital hoje tem o nome de Rio Branco, no Acre, caso você não saiba, porque o brasileiro não conhece a sua própria história. Então vamos devolver o Acre para a Bolívia. Ora bolas! Então o Bolsonaro arregou. Ele não cumpriu a promessa de campanha, e isso certamente decepcionou e muito a comunidade evangélica no Brasil, que votou nele em peso, e agora ele, com esse paliativo, deu ouvidos à voz do general Heleno, porque foi o general Heleno quem propôs isso. Uma meia sola, uma guaribada. Olha, melhor não mudar a embaixada, porque os árabes isso, o Hamas já mandou emitir uma nota, mas peraí. Quer dizer que um grupo terrorista como o Hamas emite uma nota que é publicada pelo jornal da Globo Lixo, dando uma conotação de que o Hamas está certo e o Bolsonaro está errado. É isso mesmo, produção? É isso mesmo que eles tentaram transmitir? Uma nota onde o Hamas ameaça o Brasil, caso o Brasil reconheça Jerusalém ou mude a sua embaixada, sofrerá as consequências. Aí vem o ídolo do Leudo Costa, o Ruinaldo Azevedo, o trotskista Ruinaldo Azevedo, e publica também a nota emitida pela Palestina, pelo Hamas, em papel oficial. Palestina que nem país é! Que nem país é! Somente reconhecida por 3 países. Infelizmente o Brasil, por causa da facção criminosa disfarçada de partido político conhecida como PT. O Vaticano, lá do chiqueiro do imperador Chiquinho de Roma, né? Mordedor de fronha, o jesuíta do Chiquinho. E um outro país, o qual eu não me lembro. Somente 3 países de 203 que existem no mundo, 3 países reconhecem a Palestina. Aí o trotskista Reinaldo Azevedo, o ídolo do Leudo Costa, que não faz uma live sem antes ler a opinião do Ruinaldo Azevedo, emite lá a nota do Hamas, da Palestina, com ameaças. Aí vem um outro site também, o Renova, que eu também sigo, e fala até uma fake news. Alô, Renova, presta atenção. Governo brasileiro abrirá um escritório diplomático em Jerusalém. Mentira, não é diplomático. E eu coloquei lá, Renova, presta atenção, para de fake news. Esse escritório não será diplomático. É um escritório de negócios. E aí, aquelas ameaças. Não, porque a Liga Árabe, os países árabes e muçulmanos têm acordos com o Brasil. Somente no ano passado o Brasil faturou 3 bilhões
de reais, sempre teve superávit com eles. Então nós nos tornamos uma prostituta. O país virou uma prostituta. Como dizia o Cazuza, transformaram o país numa casa da luz vermelha, para não falar a palavra que ele menciona na canção, naquela música, né? A tua piscina está cheia de ratos. Os teus fatos, como é que é? Os teus pensamentos não correspondem aos fatos, o tempo não para. Quer dizer, o país virou a casa da mãe Joana, uma zona. Quem paga mais leva, quem paga mais passa o rodo. O país virou essa zona. Porque tivemos um superávit e aí nós não podemos ficar sem esse dinheiro. Mas peraí. Quem depende mais de quem? É o Brasil que depende mais dos países árabes e muçulmanos ou esses países, essa Liga Árabe que depende mais do Brasil? Vamos supor que o Brasil pare de produzir alimento halal. Onde que eles vão importar alimento halal? Porque o Brasil é o maior produtor do mundo de alimento halal. E sabe como isso é processado? Sabe como isso é feito? Vocês podem pesquisar aí. Os frigoríficos, eles recebem instruções, se não por escrito, ou então vai uma pessoa do Islã e ensina como preparar um alimento halal, como sacrificar o animal, e além de ensinar, eles estão doutrinando os empregados de frigoríficos para que se convertam ao Islã, ou seja, estão fazendo proselitismo. Além, é claro, dessa famigerada lei de imigração que arreganhou as fronteiras do Brasil como as pernas de uma prostituta, entra quem quiser, e os radicais muçulmanos já estão dentro do Brasil, então começaram a surgir ameaças. Nós vamos cortar todo o acordo que nós temos com o Brasil, nós não vamos mais importar o alimento. Ok, não importa. Não importa, eu quero ver de onde que eles vão comprar. Porque nós somos, o Brasil é o maior produtor de alimento halal. Então, deixa. Perdeu a Liga Árabe, faça comércio com outros países. Está aí a Hungria, que mandou o primeiro-ministro, foi lá na posse do Bolsonaro. Está aí Israel, Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e vários outros países. A Inglaterra, a Itália. Faça acordos bilaterais com outros países. Mas não, tem que baixar a calça, tem que deixar-se possuir por causa do dinheiro, por causa da riqueza árabe. O país tornou-se uma prostituta e o Bolsonaro arregou sim. O Bolsonaro arregou e praticamente confirmou que ele também irá visitar a Palestina. Palestina que nem país é e que tem uma embaixada lá em Brasília, terreno doado pela facção criminosa no valor de 25 milhões de reais. Vai reconhecer Jerusalém como a capital de Israel? Tampouco. Tampouco. Outra promessa de campanha que ele não cumpriu. Pode até cumprir depois, mas deixou muito a desejar. Com relação às colinas do Golã. Mas, Gustavo, Israel tomou as colinas do Golã, que pertence à Síria. Pega lá aquele hangout que eu fiz sobre o pacto entre Labão e Jacó. E aí vocês vão entender. Aquele pacto foi feito justamente nas colinas do Golã. Tanto Labão, sírio, pai de Raquel, mulher, uma das mulheres de Jacó, a quem ele mais amava, que lhe deu José e Benjamim. Raquel era síria, a matriarca Raquel era síria. Então, tanto Labão quanto Jacó fizeram um pacto. Olha, eu não passo daqui para lá e você de lá para cá. Ou seja, não invadiremos um a terra do outro. Aí nós vamos à Guerra dos 6 Dias, de 1967, que juntaram os seguintes países: Síria, Jordânia e Egito. E guerrearam contra Israel. E foi aí que Israel tomou as colinas do Golã. O Obama, o Bostama, o muçulmano queniano do Bostama, um dos planos que ele queria fazer para a paz no Oriente Médio
era que Israel voltasse aos limites de 1967. Meus amigos, a Síria odeia Israel. A Síria está dividida. Parte do país é controlada pelos Estados Unidos, outra parte é controlada pela Síria, uma pequena parte, outra parte é controlada pela Rússia e outra parte é controlada pelo Irã, juntamente com Hamas. Aí Israel devolve as colinas do Golã para a Síria. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte? Eles vão colocar tanques, mísseis e armas pesadas, bélicas, e vão atacar Israel. Tanto a Síria quanto o Irã através do Hamas. E isso é até uma profecia bíblica que eu já mostrei para vocês no Salmo 83. Todos aqueles povos que estão ali, eles vão se reunir para tentar destruir Israel. E por que isso se dará? Porque o fato consumado é que a Síria deixará de existir. Isaías 17, Jeremias 49. A Síria já voltou novamente para a Liga Árabe, que é uma liga de países árabes e muçulmanos, composta por 53 ou 55 países. Então, a tensão no Oriente Médio vai crescer de uma tal forma que Israel vai destruir a Síria com um ataque nuclear que vai começar ao entardecer no crepúsculo e antes que amanheça o dia, bum, já era a Síria. Feito isso, a Liga Árabe vai tomar as dores do povo sírio e vai tentar lutar contra Israel. Israel vai derrotá-los. Leia o Salmo 83. É profético. E está escrito que Israel vai aumentar a sua extensão territorial. Então, ao tomar as colinas do Golã, Israel estava cumprindo uma profecia bíblica. E o tamanho de Israel hoje, que é menor do que o nosso menor estado, ou seja, Sergipe, vai aumentar, porque para que ocorra Ezequiel 38, Israel tem que estar habitando em segurança. Hoje Israel tem segurança, mas não tem paz. Veja lá, Ezequiel 38, versículos 10, 11 e 12, que diz que um povo de uma terra que habita sem portas, sem muros e sem cadeados nas portas. Ou seja, Israel tem que estar habitando em segurança. E como pode Israel habitar em segurança estando rodeado de inimigos? Então, a terceira guerra, que também foi foi copiada pelo aquele demônio do Albert Pike, o papa da maçonaria, que será entre árabes e judeus, para que eles se autodestruam, porque essa é a intenção, só que o tiro vai sair pela culatra, vai ser um tiro no pé, porque Israel não vai se autodestruir. Israel vai destruir os seus inimigos. E é aí que os globalistas, sionistas, Illuminati, maçons, jesuítas, a porcalhada toda vai se juntar para Gog e Magog. Porque eles vão tentar destruir Israel através da guerra do Salmo 83. Lembrando que a primeira guerra foi feita para a criação do comunismo, a segunda guerra para a destruição do neofascismo e a terceira guerra será entre árabes e judeus. Então, meus amigos, tudo isso que está acontecendo é profético. E o Bolsonaro arregou. E praticamente foi confirmado aí que ele vai visitar a Palestina, que nem país é. Não mudou a embaixada, não reconhece Jerusalém como capital, ou tampouco apoiou Israel com relação às colinas do Golã. O que a gente pode esperar desse governo? Ele deu ouvidos ao general Heleno. General Heleno que já foi cooptado pela maçonaria. Eu já mostrei uma foto dele aqui. General Heleno, coloque aí no Google os escândalos da Minustah. Minustah é M de Maria, I de Ivan, N de Nancy, U de uva, S de Saul, T de Tiago, A de André, H de Hora. Minustah. Os escândalos da Minustah. Coloquem aí, vocês vão ver que foi aquela missão de paz do Brasil no Haiti que ficou por mais de 10 anos. Veja lá os escândalos de estupros cometidos e que o general Heleno sabia e os acobertou. E ele está lá no GSI. Você não fala isso, não é mesmo, Leudo Costa? Aliás, você está defendendo muito o maçom do Mourão,
como também o casal Exu Florencio e a Priscilão Fimose, Sapatinho de Cristal 45. Vocês foram pagos, eu sei, Exu Florencio e Priscilão Fimose, vocês foram pagos para fazer o que vocês fizeram, impedindo as pessoas de sair nas ruas, pedindo em manifestações para pedir a intervenção, porque vocês foram pagos, e eu sei muito bem quem pagou e quanto vocês foram pagos. E até hoje vocês ficam lambendo o escroto do Mourão. Então abra os seus olhos, Brasil. Pô, Gustavo, você está irritado. Estou irritado mesmo. Estou irritado e frustrado porque eu estou vendo o cheiro de cambalacho. Eu estou vendo a cafajestagem, safadeza que está sendo feito contra o povo brasileiro. E não pense você que esse movimento do dia 7 de abril, contra a Lava Jato, etc., impeachment do STF, pode acontecer? Legalmente? Sim, pode. A lei do impeachment dá margens para isso. Portanto, o judeu do Alcolumbre arquivou a CPI da Lava Jato, a CPI da Lava Toga. E como remédio paliativo, vão agora pedir o impeachment da rã da boca vermelha, boca de hipopótamo, que é o Gilmar Mendes. Ora, meus amigos, veja bem. Vou dar um exemplo caseiro. Como vocês sabem, eu tenho 3 ferinhas lá em casa. Billy, Buddy e Belinha. Suponhamos que dos 3, 2 estejam passando mal e comecem a vomitar a casa toda. Que o Billy e a Belinha começam a vomitar a casa toda. Aí eu vou limpar somente o vômito da Belinha. Mas espera aí, o que eu vou fazer com o vômito do Billy? Se eu deixar lá, vai continuar fedendo. É a mesma coisa. Vamos fazer o impeachment da rã da barriga vermelha, do boca de hipopótamo? E os outros? E o Fux? E o Barroso? E a Rosa Weber? E o vampirão do Lewandowski? E o Alexandre de Moraes? Aquele mesmo que recebeu aquela sessão espírita lá no gabinete dele. Alexandre de Moraes. O índio, né? Os índios e o pessoal. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro. E ele também dançando aquele careca sem vergonha safado. Então tira um, varre a sujeira para debaixo do tapete e os outros. Estão entendendo o outro golpe que querem dar em vocês, povo brasileiro? Vão colocar agora o Gilmar Mendes vai servir de boi de piranha. A culpa de tudo é o Gilmar Mendes. E os outros? E a Maria Lúcia, que disse que há algo fora da nova ordem no seu discurso de posse. E o Tofinho? Por isso, eu já disse para vocês, o Brasil chegou a um point of no return, quer dizer, não tem volta. A minha luta é para abrir os olhos dos brasileiros. O país já era, acabou. O país já está mergulhado na nova ordem, não tem volta. A elite globalista está tomando conta. O Bolsonaro tirou o país do BRICS. O Bolsonaro acabou com a guarda bolivariana inconstitucional. A China não continua explorando o nosso minério. A China não continua dominando o espaço marítimo, as águas, o território marítimo brasileiro, pescando. Ele acabou com isso. Cadê o nióbio? Cadê o grafeno? Tem falado mais sobre isso? Não. E ainda tem gente, mito. Foi por isso que me tiraram lá do grupo do Sandro Rocha. Um abração para você, meu querido Sandro Rocha. E aqui orando para que o seu projeto dê muito certo. Não foi o Sandro Rocha que me tirou, foram os administradores do grupo dele no Telegram. Porque eu fiz aquelas postagens sobre o Olavo, e aí apareceram logo os olaviados e olaviadas defendendo. Aí do Olavo a coisa passou para o mito. Aí eu falei, vem cá, me explica qual a diferença. Vocês estão criticando aí do pessoal do PT que é doente, que vai lá pra frente da PF, lá em Curitiba, e fica gritando Lula livre. E vocês que vão pros aeroportos dias de semana e carregam o homem no ombro e gritam mito, mito. Não é idolatria isso também? Qual a diferença? E aí me cortaram. Porque os bolsomínios são piores do que os petralhas.
se dizem conservadores de direita, que são a favor da democracia e não aguentam 5 minutos de um debate. Você joga a verdade na cara deles e eles vão e te agridem. Começam a agredir. Por isso, pessoal, o canal está sendo perseguido. Porque a verdade, ainda que doa, tem que ser mostrada. Desculpe o meu desabafo, mas era isso que eu tinha para falar para vocês e muito mais durante o Hangout. Eu vou refazer, remapear toda a minha rede para ver se consigo melhorar aquela bosta de internet socialista que eu tenho lá em casa. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.